Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, um corte do jogo aberto falando sobre esse jogo contra o Náutico, essa grande vitória fora de casa, se classificando aí para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Deixa nos comentários o que você achou do jogo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ver o que os comentaristas falaram a respeito. Não teve motivação que ajudasse o clube pernambucano e o São Paulo segue em busca de mais uma taça de Copa do Brasil. Luciano outra vez, hein? Seca mais, não adianta mais assistir. O jogo começou quente nos aflitos. Pressão do São Paulo desde o apito inicial. E chance clara logo no primeiro minuto, com Lucas Ferreira. Muriel salvou. Mas na bola parada não teve jeito. Escanteio cobrado por Oscar e cabeceio preciso de Luciano, aos 4 minutos. O cenário complicou rápido para o Náutico. Marquinhos foi expulso aos 10 minutos, após pisão em Cédric. Pouco depois foi Ferrarese quem recebeu o vermelho, por carrinho em Igor Pereira. As imagens dos dois lances foram checadas pelo VAR. Tem uma trava acima do tornozelo com uma torção de tornozelo. A intensidade é média para alta. O contato é no tornozelo, o atleta vem numa fase... Ele se projeta no ar, é o número 32, confirma para mim. Isso aí, o número 32. Ok, vou retornar pro campo de jogo com tiro livre direto, vou cancelar o cartão amarelo, vou aplicar cartão vermelho pro jogo brusco grave, ok? Com 10 para cada lado, o São Paulo recuou e o Timbu aproveitou para pressionar. Teve volume e tentou se impor, mas esbarrou na dificuldade de transformar o domínio em chances claras. Na segunda etapa, Rodriguinho apareceu bem. Aproveitou o rebote e mandou um belo chute de fora da área, ampliando para o tricolor. A torcida do Náutico ainda teve um alento. Hélio Borges marcou nos minutos finais. O gol inicialmente anulado foi validado após revisão do VAR. Esta foi a primeira derrota do Náutico aqui no Estádio dos Aflitos na temporada. Além disso, a equipe do Hélio dos Anjos viu outra marca positiva cair. O time não era vazado há 8 jogos, quase 4 meses. Com o resultado, a vitória do São Paulo, agora a equipe tricolor avança para as oitavas de final e garante uma graninha massa, mais de 3 milhões de reais. Aquí neste tipo de torneo, como en Copa Sudamericana o Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores, hallo que es el respeto que se merece la Copa Brasil y porque es el mismo formato. Eu vejo o jogo de hoje como um jogo onde a gente conseguiu colocar um adversário que tem uma folha mais ou menos 17 vezes maior do que a nossa. E isso existe uma qualidade técnica visível de jogadores excepcionais, só que não conseguiram render tanto quanto, na minha opinião, os nossos jogadores. Conseguiram ser extremamente incisivos e pontuais. Bom, agora quero falar do jogo e depois vamos para as expulsões, que foram os lances mais marcantes do primeiro tempo entre Náutico e São Paulo. Cicinho, muita brincadeira, muita zoeira, não é? Usar o jogo aberto como motivação. O Náutico lutou, tentou, mas o São Paulo mostrou que é superior, sim. O Náutico sabia da força do São Paulo, né? Da dificuldade que encontraria de poder reverter o placar. E se apoiou, obviamente, isso é normal no futebol, nessas motivações, nesses vídeos motivacionais, que às vezes dá certo, às vezes não. Mas parabéns ao torcedor, parabéns ao Náutico, que jogou de igual para igual com o São Paulo. Um gramado muito pesado, né, com muita chuva aí, atrapalhou um pouquinho o espetáculo. E se não fosse a expulsão do Ferrarese, o placar seria um pouco mais elástico. Mas foi um jogo, na verdade, o São Paulo jogou pro gasto. E vale ressaltar que o Oscar jogou 90 minutos no campo bem pesado e comandou ali o meio-campo do São Paulo. Então, na medida do possível, foi um bom jogo do São Paulo e também um bom jogo do Náutico. Quando eu analiso a Copa do Brasil e o São Paulo, Edu, eu penso que recentemente o tricolor paulista ganhou esse título e fez muito bem. O presidente foi reeleito, Dorival Júnior, muito querido pelo torcedor. E o São Paulo sabe que a Copa do Brasil ela se apresenta como uma boa alternativa para você fazer algo diferente numa temporada. E olha que o São Paulo ainda não tem nem o Lucas Moura, que é talvez o grande nome desse time, mas os garotos estão aparecendo. O Rodriguinho, que passou por lesão, voltou, fez gol. Enfim, acho que foi uma partida bacana para o São Paulo.
bacana e muito boa, eu vejo assim, Renata. O Zubeldia, ele achou o esquema tático, né, achou o que os jogadores gostam de jogar dentro do campo, e a gente vê que ele está dando oportunidade para o Made in Cotia. E é isso que a gente pedia para ele, de repente dar essa oportunidade. Mas ele só está dando essa oportunidade porque o time está encaixado, o time está conseguindo jogar de uma forma competitiva. Você vê hoje o São Paulo criando corpo, né? Por mais que a gente brinca aqui e tal, mas o São Paulo sim é um dos candidatos. A gente tem que reconhecer sim, pelo que vem apresentando. Por mais dificuldade que tinha ontem jogando lá em Recife contra o Náutico, ele colocou a bola no chão, no primeiro minuto já deu um chute a gol que já colocou, peraí, aqui é o São Paulo. Então, parabéns ao São Paulo, parabéns pela classificação e mostra que o São Paulo está no caminho certo, dando a oportunidade para aqueles meninos que estão vindo da base do São Paulo. E ontem, inicialmente, depois vamos falar das expulsões, o São Paulo começa com 3 zagueiros, dá uma variada tática ali, mas o Zubeldia está muito mais tranquilo no cargo, ninguém mais está pedindo a cabeça dele, ele também mostrou que alguns conceitos que a torcida pedia, põe mais os jovens, traz o pessoal de Cotia, e ele está fazendo isso. O São Paulo está se equilibrando, Rona. Tá, e tá maturando a molecada. Maturando, gostei. Tá dando aquele acompanhamento. Acho que foi por isso que ele não colocou no Campeonato Paulista, não quis fritar a molecada dessa forma. Mas assim, o São Paulo tá com um time que, olha, tá numa pressão boa, tá numa correria boa, no campo pesado. Deixou, eu vi ele gritando ali, não sei se vocês perceberam isso, que ele grita com o Oscar, falou, não precisa marcar, posiciona e faz o time jogar. Porque o campo estava pesado e a molecada entregando, a molecada mastigando, voltando pro meio de campo, recompondo. É a cara do treinador. E ele na chuva também, ele não foi pro banco. Ele ficou na chuva ali, jogando abraçando com todo o time, mundo, né, Ronaldo? jogando com o time, pressionando com o time. Ó, vai dar trabalho em time do São Paulo. E a volta do Lucas agora, Lucas, abre o olho, vai ficar no banco, filho. Se não correr, vai ficar no banco. É que o Lucas tem muita qualidade também, né? Vai encaixar perfeitamente nesse time do São Paulo. E uma outra coisa que eu queria falar também aqui, nesse jogo que eu percebi do São Paulo com o Timbu, dar um impedimento desse é brincadeira. Vocês estão de brincadeira, vocês estão esperando o VAR, é bandeira esperando o VAR, é juiz esperando o VAR, o torcida esperando o VAR, nós em casa esperando o VAR. Então acaba com a juizada, deixa só o VAR tomando conta, porque estava na mesma linha dela, na mesma reta, é simples. Opa, não vou levantar porque tem o lá embaixo, baixou, corre, levantou. Ah, não, vou levantar porque tem o VAR. Então acabou o futebol. Ontem eu fiquei bravo, todo mundo viu o gol, saiu o gol, vamos pro jogo, bora. Sim. Aí não, vamos ver a linha, 1 metro é muito, pô. E o Náutico, que estava no prejuízo, já perdeu no Morumbi. Rapidamente o São Paulo, numa cobrança de escanteio muito bem executada pelo Oscar, faz o gol com o Luciano. E na sequência o Náutico já tendo que recuperar 1-0, tem o Marquinhos expulso nesse lance com o Cédric. Eu até pensei que o Cédric nem voltaria, que seria excluído da partida ali, porque pensei que a lesão era séria mesmo. Mas na verdade foi uma entrada feia e o Jonathan Pinheiro, o árbitro do jogo, teve que ir ao VAR para expulsar Cecília. Renata, aí foi uma infelicidade, não foi nenhuma jogada violenta. Ele foi tentar bloquear uma possível ida para a linha de fundo do Cédric, e o Cédric, com a qualidade que tem, deu um drible ali e acabou levando um pisão. Foi justa a expulsão, porque ali, o pisão realmente, o pé do cara pegou na canela, já escorregando para o tornozelo do Cédric, então foi justa a expulsão. E vale ressaltar, muito boa a arbitragem, não dava qualquer falta, tá? Principalmente conhecendo, o Luciano caía, pegava a bola e dava falta contrária. Mas o VAR ele deixa eu torar. Mas deixa o VAR ali, o árbitro tem que saber que ele tem essa possibilidade. Sim, então, mas ele deixa torar o jogo todo, porque eu vi o Klaus, no clássico eu vi o Klaus. Ele deixou torar, aí se sai o gol, aí eu vou no VAR ver. Quer dizer, era pra ele ter apitado umas 15 faltas antes de sair o gol. Então é melhor apitar do que tá no campo. Porque se não sai do campo bandeira, sai do campo do juiz, que eu me irritei com vocês ontem. Mais uma vez, vendo o jogo do Grêmio e vendo esse jogo ontem eu me irritei. Um jogo gostoso, um jogo pegado, um jogo jogado na chuva. A bola correr. Mas é igual o carro. Não pode. O carro você tem o piloto automático. Falta tem que apitar. Eu acho que esse daí tinha que estar já de vermelho na hora. Aí já tem que ir vermelho e algema. Só pela imprudência do Ferrarese já tinha que expulsar, porque a bronca que o Luciano deu no Ferrarese. Aí não dá. Todo carrinho de frente, né? Esse primeiro lance que a gente mostrou, a expulsão do Náutico, alguém não expulsaria? Não, justo. Não tem como. Então agora vamos analisar efetivamente o lance do Ferrarese. Porque o São Paulo já tinha vantagem no placar, tinha um jogador a mais, e aí o Ferrarese
de maneira precipitada e até desnecessária, Edu, foi lá e se envolve nesse lance e toma o vermelho. Imprudente, né, Renato? Poderia até machucar grave aí o jogador do Náutico, né? Uma jogada que, pô, tá no meio do campo, o jogador já tava com a bola dominada, então só cerca, né? E poderia ter complicado muito mais a equipe do São Paulo. Mas eu entendo que... E o Alisson também foi expulso no jogo. O árbitro não precisava nem ir no VAR, Renato. Pô, nessa aí já dá vermelho lá na hora, porque olha o carrinho de frente como foi. Né, uma imprudência total aí do Ferrarese. Ferrarese sabe, né, que vai sobrar para ele, não é possível. O jogador depois deve sentir que fez uma coisa errada. Claro. Quando os companheiros começaram a olhar para ele, ele falou, ai. E tomou até uma dura do Luciano. E colocou o Náutico no jogo de novo. E tomou uma dura do Luciano, porque a equipe estava muito bem montada, estava bem postada ali, não há necessidade no meio campo. E já é a segunda vez, né, porque com o Alisson também. Então, às vezes, o São Paulo precisa controlar nesse excesso. Né? Eu sei que quer pegar, marcar em cima. Tudo bem, o Zubeldia a gente vê nos treinamentos, mas dá uma seguradinha, porque às vezes... Carrinho no meio de campo não, né? Atitude juvenil. Bom, carrinho não dava nem na área. já. Ele não aguenta, ele não consegue falar. Bom, quem será que acertou o palpite do jogo entre Náutico e São Paulo? Quem? Não sei. Quem? Eu vou só falar a regra primeiro. Palpite é uma coisa que gera nervosismo, provocação, estresse, descontentamento. 2-1 Náutico, mas o São Paulo ganha nos pênaltis. 3-0 São Paulo. Não, acho que 1-1 é o resultado que classifica. 4-0 São Paulo. O São Paulo vai ganhar o jogo 2-0. 3-0 Timbu e passa Timbu! Timbu e passa Timbu! O meu palpite é 2-1 para o São Paulo. É 2-1 para o São Paulo. É 2-1 para o São Paulo. Ela não erra uma só acerta. Não, esse ano o rei dos palpites aqui no programa é Marco Aurélio Cunha. Ele erra todos. Não, ele tem, já desde o Paulistão. É que você com o Marco Aurélio e com o Chico acerta uma coisa, o ano inteiro você fala dele. Velho. E Cara, o Marco Aurélio também chato é você. Cara chato, velho. Você tá mal-humorado. Ela acertou e acabou. O girassol acertou, acabou. É ciúme que chama? Ciúme do girassol, meu Deus? Um pouco. Ciúme de você. É fato. Ô, Marco Aurélio Cunha, agora tá tudo certo. São Paulo vai esperar a próxima fase para conhecer seu adversário, aquela coisa toda. E é um time que ganhou a Copa do Brasil, aprendeu a entender a competição e agora tá gostando desse assunto. Não é fácil ganhar as duas partidas e a outra fora. Eu dizia que ia ser um jogo difícil e foi. Campo pesado, felizmente um gol logo no começo, que aliviou um pouco a tensão da partida. Vai ver, jogadores expulsos. Jogaram mais de 90 minutos, vou contar talvez, pelos acréscimos, com 10 contra 10. Eu estou preocupado com o jogo do Mirassol, porque o que desgastou o time ontem não foi fácil, mas parabéns São Paulo, ótima vitória. Mirassol, uma pedreira, né, Rona? É você mais do que eu, mas a gente não tem boas recordações. Você vê de amarelo, acho que foi pra isso, né? Não. Pra cutucar onça. Não. Eu quero brilhar, eu quero ser feliz. Às vezes você é feliz sem vencer. Outras coisas acontecem no futebol e você fica feliz também, tá tudo bem. O que a gente precisa é de opções. Sgarbi. Oi. A opção era se classificar e o São Paulo nem titubeou. É verdade, a obrigação de São Paulo passar, né, Rê, contra o Náutico. Mais uma vez, a festa linda da torcida ontem, isso não é um desrespeito com o Náutico, mas momento, São Paulo na Série A, Náutico na Série C, a diferença é muito grande e ontem ficou nítido isso. O jogo tinha tudo para ser tranquilo, né? Já abre um 1-0 logo de cara, um jogador a mais pro São Paulo. Aí o Ferrarese, que vinha de ótimas partidas ali, cometeu esse erro, né? Que ele se desculpou nas redes sociais também. Acontece, passou. E o jogo, cara, o São Paulo até, o doutor fala muito do campo pesado, que é um jogo difícil, eu concordo. O São Paulo no segundo tempo até ali soube administrar para não desgastar tantos jogadores. E é bacana, né? Assim, o meu dia coloca Rian e Rodriguinho. O Rian ali participa, tenta fazer o gol. Rodriguinho faz um golaço, sai comemorando, o meu dia comemorando. Então mostra a importância também de dar oportunidade para esses jovens no São Paulo.
Quem? O Rodriguinho, perdeu. Mas fez o gol, isso que importa. Depois de 3 anos sem fazer gol. Como é que você tá se sentindo vestido de corintiano hoje, branco e preto? Não tô corintiano não. Do jogo do Corinthians? Então, é que eu sou Corinthians. Aqui do seu lado, você me transmite um pouco isso. Quem transmite é o Ronaldo. E só pra fechar, o São Paulo já classificado na Libertadores, classificado em Copa do Brasil. E o brasileiro vai ser aquele campeonatinho ali que parece ser busca pelo G6, tudo. Só que bacana a campanha de São Paulo nas Copas esse ano mais uma vez. E grande partida do Oscar. Nossa, jogou muito. Claro. Fala isso pro Capelanes, que critica o Oscar. Você acha que ele não viu o jogo? Uma partida com intensidade, com controle de passe, de bola, grandes assistências. E o que eu mais gostei do Oscar... Peraí, escanteio e assistência, né? Pode ser que seja. E o que eu gostei muito do Oscar foi a dinâmica dele de combate. Ele tomou bola, desde sempre. Ele duelou. O Oscar realmente fez uma partida excepcional. Parabéns, Oscar. Luciano também sendo importante, né? O Luciano é um cara que muita gente fala que o ego do Luciano. Cara, Luciano esse ano sabe que joga mais reserva do que titular, com todos os jogadores disponíveis, tá aí sempre entrando, dando conta, no último jogo apoiando o Temelio André Silva na cobrança, bacana demais, é um cara não fez nada mais, nada Paulo. Menos que obrigação também o time de São Paulo, né? Na moral, não, concordo. É um time de terceiro, a grandeza do São Paulo, o tamanho do São Paulo, a gente sabe que o futebol em alguns momentos se iguala, mas, por exemplo, você pega o Oscar ditou o ritmo do jogo. O São Paulo jogou no pé dele. E o São Paulo poderia ter preservado o Oscar, já tinha um resultado favorável. Claro. Ele poderia ter tirado o Oscar bem antes do jogo. Claro. E ele deixa o Oscar até o final da partida. E eu acho importante isso. Porque, inclusive, há por aí comentários de que o Oscar estaria nessa pré-lista de 50 nomes, ampla, do Carlo Ancelotti. É um cara que eu acho que para o São Paulo ele vai ser importante. Ele tem uma qualidade técnica diferenciada. E é um jogador que, se o São Paulo tiver seguindo em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, vai precisar muito do Oscar. Muito. Não, precisa muito até pela qualidade que ele tem, né, Renata? Dá pra ver, é nítido quando o Oscar tá com a bola no pé, a bola chega no companheiro totalmente redonda. Então, é um 10. Exatamente. Ontem ele jogou mais retraído, né, ao lado ali do Alisson e deu conta do recado. Isso demonstra também o respeito do São Paulo pelo adversário e a seriedade com que o São Paulo encarou a partida, né? Então, assim, parabéns ao São Paulo, parabéns ao Zubeldia. E o São Paulo fez prevalecer toda a sua força, a sua história, né? E o seu empenho ali dentro de campo. Eu discordo somente do Marco Aurélio. Não foi um jogo difícil assim. Porque o São Paulo, era que colocava a bola no chão, chegava com tranquilidade. O São Paulo jogou pro gasto, até porque o Náutico não ofereceu tanto perigo, a não ser naquele último lance. Edu, quando você vê o time de São Paulo, do Campeonato Paulista até agora, essa evolução do time, o Zubeldia agora mais estabilizado também, o que chama mais sua atenção? Não, eu acho que o São Paulo está criando um corpo, assim, como time, importante. A gente brinca aqui às vezes e tal, né, cutuca um outro, mas a gente também tem que ressaltar quando um time está vivendo um bom momento. E o Zubeldia achou o time do São Paulo, achou o esquema tático do São Paulo para jogar. De repente, o que ele está pensando com o Oscar um pouco recuado? De repente, quando entrar o Lucas, colocaria o Lucas ali na frente dos dois, né, junto com o Alisson, seria o trio ali do meio de campo. Então são situações que o treinador, né, colocando isso, mostra que conhece muito bem o elenco. E eu vou ressaltar também com relação ao meio de Cotia. Acho que os meninos que estão entrando muito bem, né? E é um momento legal do time. Quando o time está jogando bem, né, o time está confiante, qualquer jogador que você coloque ali vai jogar bem. E jogador com talento acaba se destacando mais ainda. Então, parabéns pelo São Paulo, parabéns pela classificação. E a gente sabe que o São Paulo, né, por mais que a gente, como eu falei mais uma vez, a gente brinca, o São Paulo é um time que vai brigar pelos títulos aí que está disputando. A gente vê o São Paulo como uma equipe que, em algum momento, o torcedor pedia a presença dos jovens, esses jogadores que vieram da Copinha, principalmente o Rio Francisco, e ele acabou, num momento até que não tinha outra solução, trazendo o Matheus Alves, trazendo o Lucas Ferreira, dando titularidade, intercalando. Luca. Ontem... Oi? O Luca. Claro, o Luca que entrou e definiu o jogo e que é um jogador que daqui a pouco, se não se lesionar, pode seguir. Enfim, o São Paulo está criando algumas alternativas bem interessantes, porque não é fácil hoje a questão do elenco no futebol. Bom, você olha o São Paulo nesse pacote de times se classificando na Copa do Brasil, você vê a equipe do Zubeldia como favorita ou como uma das favoritas a vencer essa competição? Não, Renata, não vejo. Não vejo, com todo respeito aí aos coleguinhas, os triucas, mas não vejo. Eu ainda acho um time instável, se bem que daqui a pouco vai ter todos os jogadores que ficaram fora, quer dizer, nem todos, né?
disponíveis, mas eu ainda não vejo. Acho que é um time ainda instável, acho que é um time que ainda oscila, mas ainda não vejo como favorito, não. Eu continuo dizendo que para a conquista de tudo que vai participar esse ano, o grande favorito para mim segue sendo o Palmeiras. Agora, eu só queria fazer um recorte sobre o jogo de ontem do São Paulo, uma coisa que me chamou muita atenção. O Oscar é um jogador que eu sempre vi como um atleta que era muito útil com a bola nos pés e pouco útil sem a bola. Mas ontem ele surpreendeu. Ontem eu vi um Oscar ligado no 220, dando carrinho, marcando, ocupando espaço, defendendo. E não é comum, pelo menos para mim, não é comum esse tipo de Oscar que eu vi no jogo de ontem. E eu acho que isso fez muita diferença num gramado pesado. Enfim, não vou dizer que tinha risco, porque não teve. São Paulo abriu o placar logo no início do jogo e aquilo ali tirou meio que toda a força do adversário. Então, ontem eu vi um Oscar bem diferente, viu? E eu acho que o São Paulo pode ganhar com isso, mas não o suficiente para ser favorito para ganhar, viu, Renato? A gente estava falando aqui, Everton, ouvindo o seu comentário sobre a questão do Oscar, falando que ia voltar, era isso, né? Então voltamos. Bom, torcedor, São Paulo teve um grande jogo hoje, jogando contra... Ontem, um grande jogo jogando contra o Náutico, jogo fora de casa, um jogo duro, onde o São Paulo teve os momentos que foi pressionado, pressionou, uma ótima partida, principalmente de Oscar, tem jogado demais aí, fazendo completamente a diferença no time do São Paulo. É nítido aí que o São Paulo sente a falta aí quando ele não está em campo. É nítido aí que ele é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo hoje. Isso aí ninguém tem dúvidas. E a gente fica na torcida para que ele venha cada vez mais aí jogando em alto nível. A gente fica na torcida para que Zubeldia venha cada vez mais utilizando aí os jogadores da base, né? Rodriguinho ontem deixou o dele, teve a oportunidade até de fazer o segundo, driblou o goleiro, seria um golaço, mas acabou aí escorregando e pegou mal na bola e acabou errando o gol ali, o terceiro gol do São Paulo. O Luciano conseguiu abrir o placar logo no início do jogo. Também uma baita partida aí de Luciano, fazendo a diferença como sempre aí no time do São Paulo. E eu já gostaria de saber aí o que você achou do jogo, se você gostou da atuação aí do Tricolor, gostou do que foi apresentado em campo. Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like também.